Você já percebeu como se sente vazio depois de contar para alguém sobre seus planos, seus sucessos, suas conquistas? Existe uma fadiga silenciosa que toma conta de você quando percebe que está sempre tentando provar seu valor para o mundo. Eu sei porque já fui o homem mais rico que este planeta já viu, e posso te dizer uma verdade que poucos compreendem. A verdadeira riqueza cresce no silêncio. Enquanto outros homens desperdiçam energia buscando aplausos e reconhecimento, você tem uma fome diferente. Você quer construir algo sólido, duradouro, algo que ninguém possa tirar de você. Você quer a liberdade de ser próspero sem ter que explicar, justificar ou se defender. Você quer a paz de quem constrói sem pressa e sem barulho. Hoje, eu vou te transformar em um homem que multiplica riqueza nas sombras. Não estou falando de mais uma estratégia financeira ou dica de investimento. Estou falando de uma mudança completa na forma como você se relaciona com o poder, com o dinheiro e com sua própria força. Você vai sair deste vídeo como alguém que compreende que o verdadeiro domínio acontece quando ninguém está olhando. Mas preciso te avisar algo importante. Cada minuto que você permanece exposto, vulnerável, gritando seus sucessos para o mundo, você está alimentando forças que trabalham contra você. A inveja não dorme. A distração não descansa. E o tempo não espera por ninguém. Este conhecimento que vou compartilhar não é teoria. São as 5 regras que me permitiram acumular riquezas inimagináveis, enquanto outros reis se perdiam em guerras e ostentação. Se você está pronto para se tornar o tipo de homem que constrói impérios em silêncio, inscreva-se neste canal agora. Porque o que você vai aprender aqui não é apenas sobre dinheiro, é sobre se tornar invencível. Número 1. O valor espiritual da discrição. Você já sentiu aquela sensação estranha quando conta seus planos para alguém e, de alguma forma, eles perdem a força? Como se o simples ato de falar tivesse roubado a energia daquilo que você estava construindo? Essa não é uma coincidência. É uma lei universal que poucos homens compreendem, mas que eu aprendi a dominar quando ainda governava Israel e acumulava riquezas que superavam todos os reis da terra. Existe uma dor silenciosa que atormenta os homens de nossa época. É a dor de viver em um mundo que confunde barulho com progresso, exposição com sucesso e ostentação com prosperidade real. Você vive em uma sociedade que te ensina que tudo precisa ser compartilhado, celebrado, validado pelos outros. Mas eu te digo uma verdade que pode transformar sua vida completamente. A discrição não é apenas uma virtude, é uma arma espiritual. A discrição é o escudo do homem sábio. Quando você aprende a crescer sem chamar atenção, você está fazendo algo muito mais profundo do que apenas sendo reservado. Você está protegendo sua energia vital, sua força criativa, seu poder de manifestação. Cada palavra desnecessária que você fala sobre seus projetos é como uma gota de sangue que escorre de uma ferida. Pode parecer pouco, mas no final você está perdendo sua força de vida. Imagine uma semente no solo. Ela não anuncia que vai se tornar uma árvore gigantesca. Ela não grita para o mundo sobre suas raízes que estão se espalhando sobre a terra. Ela simplesmente cresce, silenciosamente, até que um dia irrompe da superfície com uma força que ninguém esperava. A semente que fala demais sobre seu potencial é a semente que nunca germina porque desperdiça sua energia vital em palavras vazias ao invés de direcioná-la para o crescimento real. Havia um mercador em minha época que sempre me intrigou. Enquanto outros comerciantes se gabavam nos mercados sobre suas caravanas e seus lucros, este homem trabalhava em silêncio. Ele nunca falava sobre suas rotas comerciais, nunca se vangloriava de suas conexões, nunca revelava o segredo de seus negócios. Os outros mercadores o subestimavam, achavam que ele não tinha ambição. Mas eu, que via tudo do meu trono, sabia a verdade.
Em 5 anos, ele havia se tornado o homem mais rico de toda a região, enquanto aqueles que falavam muito haviam perdido tudo para concorrentes que descobriram seus segredos. Aqui está o ponto de virada que precisa acontecer em sua mente agora mesmo. Você precisa entender que a maturidade espiritual se revela na sua capacidade de guardar segredos. Não estou falando sobre mentir ou enganar. Estou falando sobre reconhecer que nem tudo precisa ser dividido, nem todo progresso precisa ser anunciado, nem toda conquista precisa ser celebrada publicamente. Quando você aprende a encontrar sua validação dentro de si mesmo, ao invés de buscar lá na aprovação dos outros, você se torna invencível. A riqueza que nasce da maturidade é diferente de qualquer outro tipo de prosperidade. Ela não vem da sorte, não vem de esquemas rápidos, não vem de mostrar riqueza para impressionar outros. Ela vem da sua capacidade de trabalhar consistentemente em direção aos seus objetivos, sem precisar da aprovação ou do reconhecimento de ninguém. Essa riqueza tem raízes profundas porque foi construída no silêncio, protegida da inveja, nutrida pela paciência. O homem discreto tem acesso a oportunidades que outros nunca verão. Quando você não está constantemente falando sobre si mesmo, você se torna um excelente ouvinte. E quando você ouve, você aprende. Você descobre segredos que outros revelam sem perceber. Você identifica oportunidades que passam despercebidas pelos que estão ocupados falando sobre suas próprias conquistas. Comece hoje a praticar a economia das palavras. Toda vez que você sentir vontade de contar sobre um projeto, sobre um investimento, sobre uma oportunidade que descobriu, pare por um momento e pergunte: essa informação precisa realmente ser compartilhada? Que benefício real eu ganho dividindo isso? Você vai descobrir que, na maioria das vezes, o impulso de falar vem não de uma necessidade real, mas de uma carência emocional, de uma busca por validação, de um ego que precisa ser alimentado. A discrição te dá algo que o dinheiro não pode comprar: liberdade real. Quando você não precisa provar nada para ninguém. Quando você não precisa justificar suas escolhas. Quando você não precisa se defender de críticas ou lidar com a inveja alheia. Você tem a liberdade de focar completamente em seus objetivos. Toda a energia que outros desperdiçam em drama social, você canaliza para crescimento real. Mas a discrição também te dá algo ainda mais poderoso. Ela te conecta com forças espirituais que poucos homens conhecem. Quando você trabalha em silêncio, quando você constrói sem fazer barulho, quando você cresce sem chamar atenção, você está alinhado com as forças naturais do universo. Você está seguindo o mesmo padrão das montanhas que se formam silenciosamente ao longo de milhões de anos, dos oceanos que moldam continentes inteiros sem pressa, das estrelas que brilham constantes na imensidão do espaço. O silêncio não é ausência de poder. O silêncio é poder concentrado, energia direcionada, força acumulada, esperando o momento certo de se manifestar. O homem que domina o silêncio domina a si mesmo. E o homem que domina a si mesmo pode dominar qualquer circunstância externa. Número 2. Por que a exposição atrasa a prosperidade? Existe uma armadilha sutil que está destruindo o potencial de prosperidade de milhões de homens, e a maioria nem percebe que está caindo nela. É a armadilha da exposição prematura. Você sabe do que estou falando, mesmo que nunca tenha pensado nesses termos. É aquela compulsão de compartilhar cada pequena vitória, cada novo projeto, cada insight que você teve. É aquela necessidade de provar para o mundo que você está progredindo, que você é bem-sucedido, que você tem valor. Mas eu preciso te contar uma verdade brutal que aprendi observando o comportamento humano durante décadas de reinado. A exposição é o assassino silencioso da prosperidade. Cada vez que você revela seus planos prematuramente, você está alimentando forças invisíveis que trabalham contra você. E a mais perigosa dessas forças tem um nome que você conhece bem:
Inveja. A inveja não é apenas um sentimento desagradável que algumas pessoas têm. A inveja é uma força destrutiva que atua de maneiras que você nem imagina. Quando você expõe seu progresso, seus planos, suas conquistas, você desperta algo primitivo nas pessoas ao seu redor. Elas começam a torcer contra você, muitas vezes sem nem perceber. Começam a plantar sementes de dúvida em conversas aparentemente inocentes. Começam a criar obstáculos sutis no seu caminho. Começam a sabotar você de formas quase imperceptíveis. Pense na água tentando fluir rio abaixo. Quando ela encontra uma pedra, ela não para, ela encontra outro caminho. Mas quando ela encontra 1000 pedrinhas espalhadas pelo leito do rio, sua velocidade diminui drasticamente. A inveja funciona exatamente assim. Cada pessoa que secretamente torce contra você é uma pedrinha no seu rio de prosperidade. Uma pedrinha sozinha não te para, mas 1000 pedrinhas transformam um rio poderoso em um riacho fraco. Mas existe algo ainda mais devastador do que a inveja externa: o ego. Seu ego é seu maior inimigo quando se trata de segurança financeira. O ego te convence de que você precisa provar seu valor para os outros. O ego te faz acreditar que suas conquistas só são reais se outros as reconhecerem. O ego te força a gastar energia preciosa em validação ao invés de concentrar-la em crescimento real. Imagine um general planejando uma estratégia militar. Ele manteria seus planos em segredo até o momento exato de executá-los, ou sairia gritando suas táticas para todo o exército inimigo ouvir? A resposta é óbvia. Mas quando se trata de prosperidade pessoal, a maioria dos homens age como generais loucos que entregam seus planos para o inimigo. Eu conheci um homem que tinha um dom extraordinário para identificar oportunidades de negócio. Ele conseguia ver tendências antes de qualquer um, conseguia prever mudanças no mercado com uma precisão impressionante. Mas havia um problema. Ele não conseguia ficar quieto sobre suas descobertas. Toda vez que identificava uma oportunidade, ele corria para contar aos amigos, aos colegas, a qualquer um que quisesse ouvir. O que acontecia? Quando ele finalmente decidia agir, já havia 10 concorrentes no mesmo mercado, todos usando as ideias que ele havia compartilhado gratuitamente. Ele morreu pobre, apesar de ter tido acesso a mais oportunidades de riqueza do que qualquer homem de sua geração. Aqui está a mudança de mentalidade que vai transformar sua vida financeira para sempre. Seus planos são sementes frágeis que precisam germinar na escuridão antes de serem expostas à luz. Quando você expõe uma ideia muito cedo, você está colocando uma semente recém-plantada sob o sol escaldante do meio-dia. Ela vai murchar e morrer antes mesmo de ter a chance de criar raízes. Todo projeto, todo investimento, todo plano de prosperidade passa por estágios de desenvolvimento. No estágio inicial, ele é extremamente vulnerável. Como um bebê que precisa do ambiente protegido do útero materno para se desenvolver completamente antes de enfrentar o mundo exterior. Quando você expõe seus planos nesse estágio vulnerável, você os está matando. Mas o problema da exposição vai muito além das consequências externas. Existe um efeito psicológico devastador que acontece quando você fala demais sobre seus objetivos. Seu cérebro interpreta a ação de falar sobre o objetivo como se fosse a própria realização do objetivo. Você recebe uma pequena dose de satisfação, uma pequena sensação de conquista, apenas por falar sobre o que pretende fazer. E essa satisfação falsa diminui sua motivação real para fazer o trabalho necessário. É como comer uma sobremesa antes do jantar. Você mata a fome que deveria te motivar a preparar uma refeição nutritiva. Quando você fala sobre seus planos, você está comendo a sobremesa da realização antes de fazer o trabalho pesado da execução. O ego tem outro truque cruel. Ele te convence de que você precisa de aprovação externa
para validar suas ideias. Mas aqui está uma verdade que pode te libertar. A aprovação dos outros não torna suas ideias melhores, e a desaprovação dos outros não torna suas ideias piores. A única validação que importa é a validação dos resultados reais. Quando você para de buscar validação externa, algo mágico acontece. Você desenvolve um senso interno de direção que é muito mais poderoso do que qualquer aprovação que você poderia receber dos outros. Você começa a confiar nos seus próprios instintos, nas suas próprias avaliações, nas suas próprias decisões. E essa confiança interna é a base de toda prosperidade duradoura. A exposição também cria uma pressão desnecessária que sabota sua capacidade de tomar decisões inteligentes. Quando você anuncia seus planos publicamente, você se sente obrigado a cumpri-los mesmo que as circunstâncias mudem, mesmo que você descubra informações novas que sugerem uma direção diferente. O orgulho te impede de fazer ajustes inteligentes porque você não quer passar vergonha diante das pessoas para quem você contou seus planos originais. O homem sábio mantém suas opções abertas. Ele ajusta sua estratégia conforme novas informações aparecem. Ele muda de direção quando identifica oportunidades melhores. Mas o homem que expôs seus planos prematuramente se torna prisioneiro das suas próprias palavras. A verdadeira segurança financeira vem da sua capacidade de mover-se silenciosamente em direção aos seus objetivos, fazendo ajustes constantes baseados em informações reais, ao invés de expectativas públicas. Quando ninguém sabe exatamente o que você está fazendo, você tem a liberdade de fazer o que funciona, ao invés de fazer o que você prometeu que faria. Número 3. A primeira regra: fale menos do que você conquista. Existe uma dor que corrói o coração dos homens modernos, e ela tem um nome que poucos admitem: a necessidade desesperada de ser visto. Você sente isso, eu sei. Aquela compulsão de compartilhar cada pequena vitória, cada insight, cada passo do seu progresso. Como se suas conquistas não fossem reais até que alguém as reconhecesse. Como se você não fosse importante até que outros confirmassem sua importância. Mas eu vou te revelar algo que mudou completamente minha relação com o poder e com a riqueza. A força verdadeira se multiplica no silêncio. Quando você fala menos do que conquista, você está fazendo muito mais do que apenas sendo discreto. Você está protegendo a energia vital dos seus projetos. Você está blindando seus planos contra forças destrutivas que a maioria das pessoas nem percebe que existem. Cada palavra que você fala sobre um projeto imaturo é como abrir uma janela em uma sala aquecida durante o inverno. Pode parecer inofensivo, mas aos poucos toda a energia acumulada se dissipa. Seus planos perdem força, sua motivação diminui, e você fica sem entender por que algo que parecia tão promissor de repente não tem mais o mesmo poder. A primeira regra da prosperidade duradoura é simples, mas devastadoramente eficaz. Mantenha seus planos em segredo até que eles se tornem resultados concretos. Não porque você está sendo desonesto ou manipulador, mas porque você entende uma lei fundamental da manifestação. As ideias precisam de proteção para se tornarem realidade. Imagine um ourives trabalhando em uma joia preciosa. Ele não convida multidões para assistir cada martelo, cada polimento, cada ajuste delicado. Ele trabalha em privado com concentração total, protegendo sua criação de olhares curiosos e opiniões desnecessárias. Somente quando a joia está completa, perfeita, ele a revela ao mundo. E quando a revela, ela tem um poder de impacto que jamais teria se fosse exposta durante o processo de criação. Seus projetos de prosperidade são joias em formação. Eles precisam da mesma proteção, da mesma privacidade, da mesma concentração focada. Quando você resiste à tentação de falar sobre eles prematuramente, você está dando a eles a chance de se desenvolverem em sua força máxima. Eu conheci um artesão que criava as espadas mais afiadas e resistentes de todo o reino.
Outros ferreiros sempre perguntavam sobre seus métodos, suas técnicas, seus segredos. Ele ouvia educadamente, mas nunca revelava nada. Trabalhava sozinho, em silêncio, desenvolvendo técnicas que passava anos aperfeiçoando antes de usar em uma única lâmina. Quando finalmente apresentava uma espada, ela era tão superior às outras que os reis faziam filas para comprá-la. Se ele tivesse compartilhado seus métodos durante o processo de desenvolvimento, teria criado centenas de concorrentes e perdido sua vantagem única. O ponto de virada que precisa acontecer na sua mente é este. Você precisa parar de buscar validação externa para suas ideias e começar a buscar validação interna através de resultados reais. A opinião dos outros sobre seus planos é irrelevante. O que importa é se seus planos funcionam quando implementados no mundo real. Mas existe um perigo ainda mais sutil na busca por validação externa. Quando você compartilha seus planos buscando aprovação, você inconscientemente entrega o poder de decisão para outras pessoas. Se elas aprovam, você se sente motivado a continuar. Se elas desaprovam, você começa a duvidar de si mesmo. Você está colocando o sucesso dos seus projetos nas mãos de pessoas que não têm responsabilidade pelos resultados. O homem sábio entende que a única opinião que realmente importa é a opinião da realidade. E a realidade só pode julgar resultados, não intenções. Quando você para de buscar aprovação e começa a focar exclusivamente em resultados, você desenvolve uma clareza mental que é impossível de alcançar quando você está constantemente se explicando para os outros. Falar menos do que você conquista também te dá uma vantagem psicológica poderosa. Você se torna uma fonte de surpresas positivas para as pessoas ao seu redor. Em vez de criar expectativas que podem não ser cumpridas, você cria revelações que excedem qualquer expectativa que as pessoas poderiam ter tido. Pense na diferença entre um homem que sempre fala sobre os livros que vai escrever versus um homem que simplesmente aparece um dia com um livro publicado. O primeiro criou expectativa e pressão. O segundo criou admiração e respeito. O primeiro tem que lidar com perguntas constantes sobre o progresso do seu projeto. O segundo é visto como alguém que faz acontecer. Quando você conquista mais do que fala, você desenvolve uma reputação de confiabilidade que é mais valiosa do que qualquer marketing pessoal que você poderia fazer. As pessoas começam a te ver como alguém que entrega resultados, não como alguém que promete resultados. E essa reputação abre portas que jamais se abririam para quem só sabe falar sobre o que pretende fazer. Existe também um benefício energético profundo em trabalhar silenciosamente. Quando você não está constantemente explicando e justificando seus projetos, toda sua energia mental pode ser direcionada para a execução. Você não desperdiça a capacidade cerebral formulando explicações, defendendo decisões ou lidando com opiniões desnecessárias. Sua mente fica livre para focar no que realmente importa: fazer o trabalho. O silêncio também te protege de sabotadores inconscientes. Existem pessoas que, mesmo sem intenção maliciosa, plantam sementes de dúvida sempre que ouvem sobre os planos de outros. Elas fazem perguntas que parecem inocentes, mas que, na verdade, fazem você questionar aspectos dos seus projetos que você nem havia considerado. Não porque essas considerações sejam válidas, mas porque elas introduzem variáveis desnecessárias no seu processo de tomada de decisão. Quando você trabalha em silêncio, você tem a liberdade de tomar decisões baseadas em informações relevantes, não em opiniões aleatórias de pessoas que não têm a mesma visão que você, não têm acesso às mesmas informações que você e não têm responsabilidade pelos resultados dos seus projetos. A primeira regra é também um teste da sua maturidade emocional. Homens imaturos precisam falar sobre suas conquistas para se sentirem importantes.
Homens maduros deixam suas conquistas falarem por si mesmas. Quando você consegue trabalhar meses ou anos em um projeto sem sentir necessidade de compartilhar detalhes com ninguém, você atingiu um nível de independência emocional que poucos homens alcançam. Comece hoje a aplicar esta regra. Toda vez que você sentir vontade de falar sobre um projeto em andamento, pare e pergunte: esta conversa vai acelerar ou atrasar meu progresso? Na maioria das vezes, você descobrirá que o silêncio é a resposta mais inteligente. Número 4. A segunda regra: trabalhe em segredo. Existe uma solidão produtiva que poucos homens conhecem, e ela é o berço de todas as grandes realizações. É a solidão de quem trabalha quando ninguém está olhando, de quem constrói sem plateia, de quem avança sem testemunhas. Se você nunca experimentou essa solidão, você nunca experimentou seu verdadeiro potencial. A sociedade moderna te condicionou a acreditar que trabalho só tem valor se for visto, que esforço só conta se for reconhecido, que progresso só é real se for documentado e compartilhado. Mas eu te digo algo que pode revolucionar completamente sua capacidade de construir riqueza. O trabalho mais poderoso acontece na escuridão, longe dos olhares alheios, protegido de julgamentos e interferências externas. Trabalhar em segredo não é sobre se esconder do mundo por vergonha ou insegurança. É sobre criar um ambiente sagrado, onde sua criatividade pode florescer sem restrições, onde sua concentração pode atingir níveis impossíveis quando há espectadores, onde seus experimentos podem falhar sem consequências sociais. Quando você trabalha com uma audiência, mesmo que seja apenas uma pessoa, você está subconscientemente performando ao invés de criando. Parte da sua energia mental está sempre monitorando como você está sendo percebido, se está impressionando, se está atendendo às expectativas dos observadores. Essa energia desviada é energia que poderia estar sendo usada para solucionar problemas reais, para ter insights genuínos, para fazer descobertas que só acontecem quando sua mente está completamente livre. Pense em um músico compondo uma sinfonia. Ele precisa de silêncio não apenas externo, mas interno. Precisa da liberdade de experimentar notas que podem soar terríveis, de explorar melodias que podem não levar a lugar algum, de cometer erros que são essenciais para descobrir acertos. Se ele estivesse constantemente preocupado com o que outros pensariam de cada nota experimental, jamais criaria algo verdadeiramente original. Seus projetos de prosperidade precisam dessa mesma liberdade experimental. Eles precisam do espaço para evoluir, para mudar de direção, para falhar e se reerguer. Tudo isso longe dos olhares julgadores que podem matar uma ideia promissora no nascedouro. Eu observei um fenômeno fascinante durante meus anos de reinado. Os artesãos mais habilidosos, os inventores mais criativos, os comerciantes mais astutos, todos tinham algo em comum. Eles faziam seu trabalho mais importante quando ninguém estava olhando. Eles reservavam suas horas mais produtivas, suas ideias mais inovadoras, seus experimentos mais ousados para momentos de completa privacidade. Havia um arquiteto que projetava os templos mais impressionantes do reino. Quando as pessoas perguntavam sobre seus métodos, ele sempre dava respostas vagas e educadas. Mas eu descobri seu segredo. Ele passava semanas caminhando sozinho pelos locais onde construiria, observando como a luz mudava durante o dia, como o vento se movia, como as pedras reagiam às mudanças de temperatura. Todo esse trabalho preparatório era feito em absoluto segredo. Quando finalmente apresentava seus projetos, eles pareciam obras de gênio para quem não sabia do trabalho silencioso que havia por trás. Aqui está a transformação mental que precisa acontecer. Você precisa parar de ver o trabalho solitário como isolamento e começar a vê-lo como concentração de poder. Quando você trabalha sozinho,
você tem acesso a níveis de foco e criatividade que são impossíveis em qualquer outro contexto. O foco cresce quando ninguém está olhando porque sua mente não precisa dividir a atenção entre a tarefa em si e a gestão da impressão que você está causando nos outros. Toda sua capacidade mental pode ser direcionada para o problema que você está tentando resolver, para a oportunidade que você está desenvolvendo, para a habilidade que você está aperfeiçoando. Mas trabalhar em segredo oferece algo ainda mais valioso: a liberdade de falhar sem consequências sociais. O medo do julgamento dos outros é um dos maiores inibidores da criatividade e da inovação. Quando você sabe que ninguém está observando seus experimentos, você se torna muito mais disposto a tentar abordagens não convencionais, a explorar territórios desconhecidos, a assumir riscos calculados que podem levar a descobertas extraordinárias. Cada grande fortuna que já foi construída começou com alguém trabalhando silenciosamente em algo que outros considerariam insignificante, impossível ou irrelevante. Esses construtores de riqueza não perdiam tempo explicando suas visões para céticos. Eles simplesmente trabalhavam, dia após dia, refinando suas ideias, testando suas hipóteses, construindo suas capacidades, tudo isso longe dos olhares de quem poderia desencorajá-los ou distraí-los. Os pequenos passos silenciosos são mais poderosos do que gestos grandiosos porque eles são sustentáveis. Você pode dar 1000 pequenos passos silenciosos, mas não pode dar 1000 gestos grandiosos. E riqueza duradoura é sempre resultado de consistência ao longo do tempo, não de explosões esporádicas de atividade. Quando você trabalha em segredo, você também desenvolve uma qualidade rara, a capacidade de encontrar satisfação no próprio processo de trabalho, independentemente de reconhecimento externo. Essa independência emocional é crucial para manter motivação a longo prazo. Homens que dependem de validação externa para manter motivação sempre acabam desistindo quando o reconhecimento não vem na velocidade que esperavam. O trabalho secreto também te dá uma vantagem competitiva invisível. Enquanto outros desperdiçam energia em networking superficial e autopromoção, você está desenvolvendo habilidades reais, criando valor real, construindo capacidades reais. Quando finalmente decide revelar seus resultados, você está anos à frente de quem passou o mesmo tempo falando sobre o que pretendia fazer. Existe um aspecto espiritual no trabalho solitário que poucos compreendem. Quando você trabalha sozinho, você se conecta com partes mais profundas de si mesmo. Você acessa intuições que são impossíveis de ter quando sua mente está ocupada com interações sociais. Você desenvolve uma sensibilidade para oportunidades que passam despercebidas por quem está sempre distraído pela presença de outros. Comece hoje a proteger horários sagrados para trabalho completamente solitário. Desligue notificações, evite interrupções, crie um espaço físico e mental onde você possa se concentrar totalmente nos seus projetos mais importantes. Você ficará surpreso com o nível de produtividade e criatividade que consegue alcançar quando ninguém está olhando. O trabalho em segredo não é sobre se esconder do mundo. É sobre se preparar para surpreender o mundo com resultados que só são possíveis quando você tem a coragem de construir na escuridão. Número 5. A terceira regra: controle suas emoções. Existe uma batalha sendo travada dentro de você a cada momento, e a maioria dos homens nem percebe que ela está acontecendo. É a batalha entre o homem que você poderia ser e o homem que suas emoções descontroladas te forçam a ser. É a diferença entre alguém que toma decisões baseadas em sabedoria e alguém que reage impulsivamente a cada provocação, a cada frustração, a cada momento de ansiedade. Você já sentiu aquela sensação de arrependimento depois de tomar uma decisão no calor do momento?
Aquela dor de perceber que se tivesse esperado apenas algumas horas, talvez alguns minutos, você teria feito uma escolha completamente diferente? Essa dor tem um nome. É o preço que você paga por não dominar suas próprias emoções. O controle emocional não é sobre suprimir o que você sente, é sobre criar um espaço entre o estímulo e sua resposta. É sobre desenvolver a capacidade de sentir uma emoção intensa sem ser controlado por ela. É sobre se tornar o comandante dos seus próprios impulsos ao invés de ser seu prisioneiro. Quando falo em controle emocional, estou falando de algo muito mais profundo do que apenas manter a calma em situações estressantes. Estou falando de uma transformação completa na forma como você processa e responde à realidade ao seu redor. Estou falando de se tornar alguém que pensa antes de reagir, que avalia antes de decidir, que considera as consequências antes de agir. A riqueza é construída por homens que conseguem manter clareza mental mesmo quando tudo ao redor está em caos. Mercados sobem e descem, oportunidades aparecem e desaparecem, pessoas te decepcionam e te surpreendem. Mas o homem que domina suas emoções permanece constante, tomando decisões baseadas em lógica e estratégia, não em medo, ganância ou impulso. Imagine dois comerciantes observando o mesmo mercado em crise. O primeiro entra em pânico, vende tudo com prejuízo, toma decisões desesperadas baseadas no medo de perder ainda mais. O segundo permanece calmo, analisa a situação objetivamente, identifica oportunidades que outros não conseguem ver porque estão cegados pela emoção. Qual dos dois você acha que sai da crise mais forte? Eu conheci um homem que tinha um talento natural para identificar oportunidades de investimento. Ele conseguia ver valor onde outros viam apenas risco, mas havia um problema: ele não conseguia controlar sua ganância. Toda vez que um investimento começava a dar retorno, ele ficava tão empolgado que reinvestia tudo impulsivamente, sem fazer uma análise adequada. Toda vez que um investimento começava a ter prejuízo, ele ficava tão desesperado que vendia no pior momento possível. Ele tinha o conhecimento técnico necessário para ser muito bem-sucedido, mas sua incapacidade de controlar suas emoções o mantinha sempre no mesmo lugar. O ponto de transformação que precisa acontecer na sua mente é este: suas emoções são informações, não comandos. Quando você sente raiva, isso te informa que algo violou seus valores ou expectativas. Quando você sente medo, isso te informa que você percebe uma ameaça. Quando you sente ganância, isso te informa que você viu uma oportunidade. Mas nenhuma dessas informações emocionais deve determinar automaticamente sua ação. O homem sábio usa suas emoções como um sistema de alarme, mas mantém sua razão como sistema de navegação. Ele permite que as emoções o alertem sobre situações importantes, mas usa sua capacidade de análise para decidir qual é a melhor resposta para cada situação. A calma não é ausência de emoção. A calma é emoção disciplinada. É sentir intensamente, mas agir estrategicamente. É permitir que a paixão te dê energia, mas usar a razão para direcionar essa energia de forma produtiva. Quando você desenvolve controle emocional genuíno, você ganha acesso a um tipo de inteligência que poucos homens conhecem: a inteligência estratégica. É a capacidade de ver várias jogadas à frente, de antecipar as consequências das suas ações, de tomar decisões que podem parecer contrárias ao senso comum no momento, mas que se revelam brilhantes com o tempo. O controle emocional também te dá uma vantagem social invisível, mas poderosa. Em um mundo onde a maioria das pessoas é dominada por suas emoções, o homem que permanece calmo e centrado se destaca naturalmente.
Ele se torna alguém em quem outros confiam em momentos de crise, alguém para quem se voltam quando precisam de conselhos, alguém que é visto como um líder natural, mesmo que nunca tenha buscado liderança. Mas o benefício mais importante do controle emocional é a liberdade. Quando você não é mais prisioneiro dos seus impulsos, você ganha a liberdade de escolher conscientemente como quer responder a cada situação. Você para de reagir automaticamente e começa a agir intencionalmente. O silêncio é uma ferramenta poderosa para desenvolver controle emocional. Quando você sente uma emoção intensa, ao invés de expressá-la imediatamente, pratique o silêncio. Use esse silêncio para observar a emoção, para entender sua origem, para considerar suas opções de resposta. Você descobrirá que a maioria das emoções intensas perde força rapidamente quando não é alimentada por ação impulsiva. Desenvolva o hábito de criar pausas intencionais entre estímulo e resposta. Quando alguém te provocar, ao invés de responder imediatamente, respire fundo e conte até 10. Quando receber uma oportunidade que parece urgente, ao invés de decidir na hora, durma sobre ela. Quando sentir medo ou ganância, ao invés de agir no impulso, consulte sua estratégia de longo prazo. O controle emocional é especialmente crucial quando se trata de dinheiro. As decisões financeiras mais destrutivas são sempre tomadas em estados emocionais extremos. Medo te faz vender barato, ganância te faz comprar caro, ansiedade te faz tomar riscos desnecessários, desespero te faz aceitar acordos ruins. Quando você domina suas emoções, você se torna capaz de tomar decisões financeiras baseadas em análise objetiva ao invés de impulsos subjetivos. Você consegue comprar quando outros estão vendendo por medo, vender quando outros estão comprando por ganância, manter-se firme quando outros estão sendo sacudidos por ansiedade. O homem que controla suas emoções não é um homem frio ou insensível. Ele é um homem estratégico. Ele sente profundamente, mas age sabiamente. E essa combinação de sensibilidade emocional com disciplina estratégica é o que separa aqueles que constroem riqueza duradoura daqueles que passam a vida inteira em montanha-russa financeira. Número 6. A quarta regra. Seja seletivo com quem você compartilha. Existe uma ingenuidade perigosa que corre no coração de homens bem-intencionados. É a crença de que todas as pessoas ao seu redor genuinamente torcem pelo seu sucesso. É a ilusão de que você pode compartilhar seus sonhos, seus planos, suas vulnerabilidades com qualquer um e que essa abertura será recebida com apoio e encorajamento. Mas eu preciso te despertar para uma realidade brutal. Nem todos que sorriem para você querem vê-lo prosperar. Esta não é uma visão cínica do mundo. É uma compreensão realista da natureza humana. A maioria das pessoas não é maliciosa conscientemente, mas muitas são inconscientemente competitivas, invejosas, ou simplesmente limitadas em sua capacidade de visualizar possibilidades além das suas próprias experiências. Quando você compartilha seus grandes sonhos com pessoas pequenas, você não está buscando apoio, você está pedindo para ser desencorajado. A dor que muitos homens carregam em silêncio é a dor da traição sutil. Não a traição dramática dos filmes, mas a traição cotidiana de pessoas próximas que plantam sementes de dúvida, que fazem perguntas aparentemente inocentes, mas que na verdade são sabotagem disfarçada, que oferecem conselhos que soam sábios, mas que na verdade te mantêm pequeno e seguro na zona de conforto. Você já teve a experiência de compartilhar um sonho importante com alguém e sair da conversa se sentindo menor, mais confuso, menos motivado? Isso não foi coincidência. Você acabou de encontrar alguém que, conscientemente ou não, tem um interesse investido em te manter no mesmo nível em que você estava. A quarta regra da prosperidade duradoura é simples, mas pode transformar completamente sua trajetória.
Seja extremamente seletivo sobre com quem você compartilha seus planos, seus sonhos, suas ambições. Não porque você está sendo paranoico, mas porque você entende que sua energia mental é um recurso finito e precioso que deve ser protegido de influências destrutivas. Imagine que você está plantando um jardim. Você deixaria qualquer pessoa entrar e pisar nas suas mudas, arrancar suas plantas, jogar sementes de ervas daninhas no seu solo cuidadosamente preparado? Claro que não. Seus projetos de prosperidade são como mudas delicadas que precisam de proteção até se tornarem plantas fortes o suficiente para resistir a interferências externas. Eu conheci um jovem inventor que criou um dispositivo revolucionário que poderia ter mudado uma indústria inteira. Mas ele cometeu o erro de compartilhar sua ideia com muitas pessoas diferentes, buscando validação e conselhos. Alguns desses conselheiros plantaram dúvidas sobre a viabilidade comercial do produto. Outros questionaram sua capacidade técnica. Outros ainda sugeriram modificações que destruiriam a elegância original do design. No final, ele estava tão confuso por tantas opiniões contraditórias que nunca conseguiu tomar uma decisão clara sobre como proceder. A ideia morreu não por falta de mérito, mas por excesso de interferência. A transformação mental que precisa acontecer é esta. Você precisa desenvolver critérios muito específicos para decidir com quem compartilhar informações importantes. Não compartilhe com qualquer pessoa que esteja disponível para ouvir. Compartilhe apenas com pessoas que atendem a critérios específicos que demonstrem que elas realmente têm sua prosperidade como interesse genuíno. Primeiro critério. A pessoa tem um histórico de sucesso na área sobre a qual você está pedindo conselhos. Se você está desenvolvendo um negócio, não peça conselhos para alguém que nunca construiu um negócio bem-sucedido. Se você está planejando investimentos, não compartilhe seus planos com alguém que tem dificuldades financeiras crônicas. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas ignora esse filtro básico. Segundo critério. A pessoa demonstra alegria genuína com seus sucessos passados. Observe como as pessoas reagem quando você compartilha boas notícias. Aqueles que imediatamente encontram aspectos negativos para comentar, que minimizam suas conquistas ou que rapidamente mudam o assunto para falar sobre si mesmos, não são pessoas com quem você deveria compartilhar planos futuros. Terceiro critério. A pessoa tem mais a perder do que a ganhar com seu sucesso? Cuidado com conselhos de pessoas que poderiam se sentir ameaçadas pelo seu crescimento. Um colega de trabalho pode subconscientemente sabotar seus planos de promoção. Um amigo que se sente inferior pode inconscientemente desencorajá-lo de buscar oportunidades que o fariam se destacar. Quando você restringe seu círculo de confidentes, algo mágico acontece. Seu progresso acelera. Isso acontece porque você para de desperdiçar energia mental processando opiniões irrelevantes e começa a focar toda a sua capacidade de análise em informações realmente úteis. O círculo restrito também cria uma dinâmica de responsabilidade mais poderosa. Quando apenas algumas pessoas selecionadas sabem dos seus planos, você se sente mais comprometido a cumpri-los. Você não quer decepcionar pessoas cuja opinião você realmente valoriza. E essas pessoas selecionadas se sentem mais investidas no seu sucesso porque foram escolhidas para fazer parte do seu círculo interno. Existe também uma vantagem psicológica sutil mas poderosa em manter um círculo restrito. Você desenvolve um senso interno de direção que é independente de validação externa. Quando você não está constantemente buscando a aprovação de múltiplas fontes, você aprende a confiar nos seus próprios instintos, nas suas próprias avaliações, nas suas próprias decisões. Mas talvez o benefício mais importante de ser seletivo seja a proteção contra o fenômeno que eu chamo de poluição mental.
Quando você expõe suas ideias a muitas opiniões diferentes, especialmente opiniões de pessoas que não têm competência específica na área, você cria confusão interna que pode paralisar sua capacidade de tomar decisões claras. O perigo das mentes pequenas perto de sonhos grandes é real e destrutivo. Pessoas que nunca sonharam grande têm uma capacidade natural de encontrar problemas em qualquer plano ambicioso. Não porque esses problemas sejam reais, mas porque essas pessoas só conseguem imaginar cenários baseados na própria experiência limitada. Desenvolva o hábito de classificar as pessoas ao seu redor em categorias. Aquelas com quem você pode compartilhar tudo, aquelas com quem você pode compartilhar algumas coisas, e aquelas com quem você só compartilha informações superficiais. Essa classificação não é sobre julgamento moral. É sobre compatibilidade de objetivos e capacidade de contribuição construtiva. Lembre-se, você não tem obrigação de compartilhar seus planos com ninguém. Seu direito à privacidade sobre seus projetos pessoais é absoluto. Use esse direito estrategicamente para proteger sua energia mental e acelerar seu progresso em direção à prosperidade. Número 7. A quinta regra: prosperidade que não brilha. Há uma sede silenciosa que consome os homens de nossa época, uma sede que eles nem sempre conseguem nomear. É a sede de importância, de reconhecimento, de ser visto como alguém que chegou lá. Essa sede os leva a transformar cada conquista em espetáculo, cada progresso em exibição, cada símbolo de prosperidade em um grito desesperado por validação. Mas eu te digo algo que pode libertar você dessa prisão dourada. A verdadeira riqueza não precisa brilhar para ser poderosa. Existe uma diferença fundamental entre riqueza e ostentação, entre prosperidade e performance. A ostentação é riqueza insegura gritando para o mundo: vejam como eu sou bem-sucedido. A prosperidade genuína é riqueza confiante sussurrando para si mesma: eu sei exatamente onde estou e para onde estou indo. Quando você sente necessidade de exibir sua prosperidade, você está revelando uma ferida emocional profunda. A crença de que seu valor como homem depende da percepção que outros têm do seu sucesso material. Essa crença é um veneno que corrói sua capacidade de encontrar satisfação genuína em suas conquistas. Por mais que você acumule, por mais que você exiba, nunca é suficiente porque você está tentando preencher um vazio emocional com validação externa. A prosperidade que não brilha é muito mais poderosa do que qualquer ostentação porque ela te dá algo que o dinheiro não pode comprar. Liberdade real. Liberdade de não precisar provar nada para ninguém. Liberdade de tomar decisões baseadas no que é melhor para você, não no que vai impressionar outros. Liberdade de encontrar satisfação nas próprias conquistas, independentemente de reconhecimento externo. Pense na diferença entre um rio poderoso e um show de fogos de artifício. Os fogos fazem muito barulho, criam muito espetáculo, chamam muita atenção. Mas duram apenas alguns minutos e depois não resta nada além de fumaça. O rio não faz barulho desnecessário, não chama a atenção para si mesmo, mas tem força suficiente para mover montanhas ao longo do tempo. Qual dos dois você prefere ser? Eu conheci 2 mercadores que construíram fortunas similares ao longo de suas vidas. O primeiro não conseguia resistir à tentação de exibir cada conquista. Comprava os cavalos mais caros, construía a casa mais grandiosa, usava as roupas mais chamativas. Todos sabiam exatamente qual era seu patrimônio porque ele fazia questão de que soubessem. O segundo vivia de forma simples, quase austera. Poucos sabiam da extensão real de sua riqueza. No final de suas vidas, descobri algo fascinante. O homem discreto havia acumulado 3 vezes mais riqueza do que o ostentador, simplesmente porque não desperdiçava energia e recursos em aparências. A transformação que precisa acontecer na sua mente é profunda. Você precisa redefinir completamente o que significa ser bem-sucedido.
Sucesso real não é ser admirado por estranhos. Sucesso real é ter controle total sobre sua própria vida. Não é impressionar outros com o que você possui. É ter a liberdade de escolher exatamente como quer viver, independentemente das expectativas alheias. A prosperidade silenciosa te dá uma vantagem estratégica invisível, mas devastadora. Você se torna subestimado por competidores e superestimado por aliados. Enquanto outros desperdiçam recursos tentando parecer mais prósperos do que realmente são, você concentra todos os seus recursos em se tornar mais próspero na realidade. Com o tempo, essa diferença se torna abismal. Mas existe algo ainda mais profundo na prosperidade que não brilha. Ela te conecta com uma forma superior de satisfação, a satisfação interna. Quando você não depende da admiração alheia para se sentir bem com suas conquistas, você desenvolve uma fonte interna de contentamento que é impossível de ser abalada por circunstâncias externas. A humildade silenciosa não é sobre se diminuir ou negar seu sucesso. É sobre encontrar força na discrição, poder na reserva, satisfação na privacidade. É sobre compreender que os símbolos externos de sucesso são frequentemente sinais de insegurança interna, não de conquista real. Quando você vive sem necessidade de ostentação, você ganha acesso a um tipo de respeito que o dinheiro não pode comprar, o respeito daqueles que reconhecem substância genuína. Pessoas verdadeiramente bem-sucedidas conseguem identificar prosperidade real, mesmo quando ela está disfarçada de simplicidade. E essas são as pessoas cujo respeito realmente vale alguma coisa. A prosperidade discreta também te protege de uma série de problemas que afetam quem vive de forma ostensiva. Você não se torna alvo de inveja, não atrai pessoas interessadas apenas no que você pode oferecer materialmente. Não cria expectativas irreais sobre seu estilo de vida que você precisa manter independentemente da sua situação financeira real. Existe uma elegância na simplicidade consciente que supera qualquer luxo ostensivo. É a elegância de quem escolhe qualidade sobre quantidade, substância sobre aparência, funcionalidade sobre impressão. Essa elegância comunica algo muito mais poderoso do que riqueza. Comunica sabedoria. A humildade silenciosa me ensinou que o verdadeiro poder não precisa se anunciar. As montanhas mais altas não gritam sobre sua altura. As árvores mais antigas não se gabam de sua longevidade. As águas mais profundas não fazem barulho sobre sua profundidade. A natureza ensina que grandeza genuína é silenciosamente evidente para quem tem olhos para ver. Quando você para de tentar impressionar outros e começa a focar em impressionar a si mesmo com a qualidade das suas decisões, a consistência dos seus hábitos, a integridade dos seus princípios, você desenvolve um tipo de confiança que não pode ser comprada ou fingida. É a confiança de quem sabe exatamente quem é e o que vale, independentemente da opinião alheia. A prosperidade que não brilha também te dá liberdade de movimento que a ostentação nunca permite. Você pode mudar de direção sem ter que justificar para ninguém. Pode simplificar sua vida quando quiser. Pode fazer escolhas baseadas em sabedoria, ao invés de imagem. Pode viver de acordo com seus valores reais, não com as expectativas que criou através da ostentação. Comece hoje a praticar a arte de prosperar silenciosamente. Encontre satisfação em conquistas que só você conhece. Desenvolva o hábito de celebrar internamente ao invés de publicamente. Aprenda a encontrar alegria no progresso real, não no reconhecimento do progresso. A verdadeira marca de um homem próspero não é o que ele exibe, mas o que ele escolhe manter privado. O poder real não brilha porque não precisa brilhar. Ele simplesmente é. Você agora carrega dentro de si algo que a maioria dos homens jamais possuirá. O conhecimento de como construir poder verdadeiro na quietude. Essas 5 regras não são apenas estratégias.
São chaves que abrem portas para um nível de existência que poucos experimentam. Um nível onde você não precisa gritar para ser ouvido, não precisa brilhar para ser visto, não precisa provar para ser respeitado. Quando olho para trás, para todos os reis que conheci, para todas as fortunas que observei sendo construídas e destruídas, uma imagem sempre retorna à minha mente, a do carvalho e do bambu durante a tempestade. O bambu se dobra, faz barulho, chama atenção com seu movimento desesperado. O carvalho permanece firme, silencioso, suas raízes profundas sustentando uma força que a tempestade não consegue abalar. Você tem uma escolha fundamental para fazer agora. Pode voltar ao mundo do barulho, da ostentação, da necessidade de aprovação constante. Ou pode começar a viver como o carvalho, crescendo silenciosamente, fortalecendo suas raízes, construindo uma prosperidade que nenhuma tempestade externa pode destruir. A sabedoria que compartilhei com você não é teórica. Ela foi testada em palácios e mercados, em tempos de abundância e escassez, por homens que entenderam que o verdadeiro domínio acontece nas sombras. Se você sente que está pronto para essa jornada de transformação profunda, para continuar aprendendo os segredos que separam homens comuns de homens extraordinários, inscreva-se neste canal. Porque o que você acabou de descobrir é apenas o começo de uma sabedoria muito mais profunda. A prosperidade silenciosa não é apenas uma estratégia financeira, é uma forma superior de existir.